Aprendizagem pelas provações. Vamos analisar hoje a justificativa celeste número 64, para que sim, venham as provações sobre nós. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos fazer enxergar nossos pecados, até então ignorados como tal, e levar-nos a abandoná-los em arrependimento e confissão. Sejamos honestos, muitas coisas erradas que fizemos podem estar intencionalmente esquecidas em algum cantinho da nossa mente. Mas não podemos ignorar esses erros para sempre. Em algum momento, o Senhor nos cobrará uma atitude de enfrentamento para que possamos receber o perdão e a força para resistir e não cairmos mais no mesmo erro. O verso bíblico pertinente a este tema está em 2 Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Muitos dos nossos pecados são por nós mesmos esquecidos ou simplesmente tidos como coisas triviais que não nos afetam e que não devem nos incomodar, ou seja, preferimos evitar enfrentá-los e eliminá-los da nossa existência em função de certas comodidades que nossos erros nos propiciam, como coisas confortáveis, prazeres, status, poder, entre outros. Ou ainda os evitamos ou fazemos de contas que não existem simplesmente para fugir das suas implicações. Mas tão certo como vive o Senhor, esses pecados sempre estarão diante de nós, em nossa consciência, como uma pedra no sapato, incômodo permanente. Pessoas que, obviamente, não possuem nenhum escrúpulo, que não querem nada com Deus, que tenham sua mente cauterizada, não incorrem nessa condição de desconforto permanente em função de erros cometidos, pois não sentem que devam arrepender-se de algo ou que tenham que abandonar práticas indevidas, até porque para essas pessoas nada é indevido e tudo é permitido, inclusive mentir, roubar, matar, etc. Davi parece ter ignorado o fato de que havia cometido pecados gravíssimos. Sua vida real transcorria, ao que tudo indica, normalmente. Sabemos que no íntimo ele carregava profundo remorso por seus crimes hediondos, mas não passava disto, apenas remorso. É incrível como conseguimos driblar tão bem situações gritantes como estas de Davi em relação à mulher de Urias, Batseba. Os crimes aqui cometidos por Davi: roubo, assassinato, adultério, mentiras, crimes premeditados, armações e articulações maléficas, incitação ao crime também. Ocorre que nosso Deus é tremendo em bondade e paciência. Ele quer que nos arrependamos dos nossos pecados para que obtenhamos perdão e absolvição, pelo sangue de Jesus Cristo, é claro. Mas, quando nos esquivamos dessa necessidade de reconhecimento e arrependimento, o Senhor nos faz lembrar e voltar a considerar nosso erro como algo que devamos enfrentar, sim, para resolver a situação. Quer com nossos semelhantes a quem de alguma forma vitimamos, quer com ele próprio, o mais ofendido, é claro. Aí é-nos enviada uma prova, uma dor que nos faça refletir mais e melhor. No caso de Davi, a provação pela qual o rei devia ser alertado do seu erro, de achar que estava tudo certo, veio através do profeta Natã, numa severa repreensão que o deixou sem chão, totalmente envergonhado e terrivelmente entristecido. Graças a Deus, a tristeza de Davi transformou-se em real e verdadeiro arrependimento, tendo sido ele, por isso, absolvido da sua culpa perante Deus. Nunca nos esqueçamos desta, que é uma das passagens bíblicas mais lindas e animadoras que existem.
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Quem somente poderia escrever uma advertência tão séria como esta, na mesma sentença em que nos vem uma promessa tão maravilhosa? O nosso Deus, que é amor, é claro. O inimigo tem como uma de suas mais eficazes armadilhas levar as pessoas a considerarem como de pouca importância esse ou aquele erro cometido. Assim, ficamos absortos em nossos afazeres diários e, à medida que o tempo vai passando, o peso da culpa vai se extinguindo, até que aparentemente nos esquecemos e perdemos de vista a noção de que resta ainda uma atitude assertiva em relação àquilo. Mas uma coisa é muito certa quanto a isto: o Senhor se esquece plenamente de pecados confessados e abandonados, mas não se esquece daqueles que insistimos em ignorar. Aliás, nosso Deus, conforme sua própria promessa, lança nossos pecados nas maiores profundezas do mar, para nunca mais deles se lembrar. Deixar de confessar a Deus nossos pecados e manter o senso de que podemos continuar cometendo-os é duplamente ofensivo ao Senhor, pois essa atitude dá a entender que, primeiro, a pessoa julgou como trivial a ofensa cometida e, segundo, concluiu que Deus pode ser enganado de alguma forma, já que não se dirige a Ele para apresentar suas súplicas por perdão. Estejamos bastante atentos para não incorrer nesse erro tão grave e que Deus nos ajude a buscá-lo sempre que venhamos a cair em tentação. Nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, enquanto não são apresentados perante Ele em confissão. Se desejamos entender bem quanto o pecado é ofensivo a Deus, seja a falta cometida pequena ou grande, olhemos para a cruz do Calvário. Obviamente que não é justo pegarmos algo que tenha contribuído para a sua morte ali e simplesmente empurrar para debaixo do tapete. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 437 e 441, assim orienta quanto a essa importante atitude do cristão autêntico. Davi aprendeu sabedoria do trato de Deus para com ele e curvou-se humildemente sob o castigo do Altíssimo. O fiel retrato de sua verdadeira condição, feito pelo profeta Natã, deu a Davi o conhecimento dos próprios pecados e ajudou-o a afastá-los de si. Aceitou humildemente o conselho e humilhou-se diante de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, exclama ele. Salmo 19:7. Deus põe os pecados diante de seu povo errante, a fim de que os vejam em toda a sua enormidade à luz da verdade divina. É seu dever, então, a eles renunciar para sempre. Em uma de suas mais lindas canções gospel, Elvis Presley expressa uma intenção que deveria nos levar a fazer o mesmo pedido feito por ele. Na música An Evening Prayer, ele assim se expressa: se eu feri alguma alma hoje, se causei a perdição de alguém, se estou perdido na minha própria angústia, Senhor Deus, perdoa-me. Perdoa o pecado que te confessei, perdoa meus pecados ignorados também. Ó Senhor Deus, atenta para mim em minha angústia. Senhor Deus, ajuda-me. O pedido de perdão pelos pecados ignorados nos diz que se refere a exatamente aqueles dos quais supostamente nos tenhamos esquecido e que devem ser revisitados e citados em nossas súplicas por perdão. Assim seja na nossa vida.
Uma pérola de esperança para você. Gênesis 22:14 nos diz: no monte do Senhor se proverá. Por favor, encaminhe esta mensagem para todos os seus contatos. Colabore na divulgação da Palavra de Deus.